E hoje nós vamos tratar, ou melhor, nós vamos falar de um assunto que é o assunto do momento, é o assunto do século XXI, que na verdade é um assunto antigo, mas que está em alta atualmente. Síndrome do pânico. Então hoje nós temos aqui uma convidada que vai falar melhor com a gente, vai desdobrar um pouco este assunto. Boa noite, Juliana, seja muito bem-vinda ao podcast Bael. Thank you. Então, Juliana, conta aqui pra gente. Tu és portadora, tu foi diagnosticada com síndrome do pânico, certo? Certo. Vamos começar então te perguntando sob a perspectiva de uma portadora da síndrome do pânico, que é a síndrome do pânico? Síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade que é classificado como medo do medo. Pode ser que tenha algum motivo ou tem gente que adquire do nada. Mas geralmente tem algum motivo. É o medo do medo. O medo do medo. Me diz uma coisa, Juliana, como é feito esse diagnóstico? É difícil porque, assim, os sintomas são bem físicos, como taquicardia, falta de ar, sensação de zumbido nos ouvidos, tontura, vertigem. Então é um problema psicológico gerado a partir de problemas físicos, ou o teu problema psicológico acaba alterando ou trazendo alguns problemas reais físicos? É um problema psicológico que acaba trazendo os problemas físicos. Esses problemas, então, eles são reais, eles não são só da cabeça do portador da síndrome. A mente da pessoa acaba sabotando de alguma forma o corpo e o corpo acaba reagindo, mostrando esses problemas de fato. Isso. Não quer dizer que a pessoa tenha patologia, porque pra te ter uma falta de ar, tu tem que ter alguma coisa no pulmão. E não quer dizer que tu tenha alguma coisa no pulmão, mas o sintoma tu sente. Tanto que pra fazer o diagnóstico, tu faz antes de ter o diagnóstico da síndrome do pânico, tu faz eletro, tu faz exame de tudo, pra ser descartado alguma doença patológica mesmo. E no teu caso, Juliana? Conta pra gente aqui um pouco sobre o teu caso. Que desencadeou esse problema em ti para que ele fosse diagnosticado futuramente? Foi assim, estopim. Minha primeira crise foi depois que eu fumei maconha. Mas isso acredito que esteja acarretado pela minha infância difícil, meu pai doente e tal. A maconha só foi o que desencadeou. Tá, então isso no caso tu era adolescente. Há quanto tempo faz isso? Faz 20 anos. Tu já era usuária dessa droga ou... Não, foi a primeira vez que eu fumei. A primeira vez que eu fumei me deu uma crise. Ah, entendi. Primeira e a única. Te deu uma crise, como foi essa crise? Que tipo de crise foi? Meu coração começou a disparar muito. Minha boca começou a secar, começou a me dar falta de ar. E aí eu me apavorei, achei que eu tava morrendo. Aí fui correndo pro hospital. E aí depois disso eu vi que alguns dos sintomas que eu tava tendo era próprio da droga, no caso. Ah, entendi. Tu ficou com medo. É, e aí me deu uma crise de pânico. Tá. E aí disso, na primeira crise, eu fiquei, acho que 3 dias sendo crise direto. Até que eu pensei assim, não, isso não é da maconha, 3 dias tendo os mesmos sintomas, não é alguma coisa. Eu achei que tivesse desencadeado algum problema cardíaco, ou algum problema respiratório, ou até problema mental mesmo. Quantos anos tu tens hoje? Isso não se fala, perguntas. As perguntas Tá, tudo bem, me desculpa. 36. 36. Você assumiu? Muito bem. Isso faz quanto tempo atrás que aconteceu? Há 20 anos. 20 anos. E hoje em dia é bem mais fácil o diagnóstico. Antigamente não se ouvia falar muito em síndrome do pânico, e até eu chegar no diagnóstico de síndrome do pânico eu tratei pra depressão, mas nunca tive depressão, graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu escuto muito falar hoje em dia das crises de ansiedade, que parece também ser um problema muito comum entre todos. Problema esse que provavelmente todo mundo sente há muito tempo e talvez nunca pontuou como sendo uma crise de ansiedade. Eu classificaria esse teu problema que tu teve há 20 anos atrás como sendo uma crise de ansiedade? Mas a crise do pânico, ela vem a partir de uma crise de ansiedade. Tu é ansioso e aí tu vai acumulando, acho. É os sintomas de ansiedade que tu começa a ficar com medo extremo e acontece a síndrome do pânico. Certo. E outros tipos de problemas físicos, como tu comentou anteriormente aqui, como taquicardia, falta de ar, esses tipos de problemas também te afetaram ou te afetaram em tempos diferentes? A taquicardia e a ansiedade eu tive também, mas não me afetou o meu organismo. Eu não tenho problema há 20 anos, eu não tenho problema cardíaco, eu não tenho problema pulmonar, eu não tenho problema nenhum. Mas na crise eu tenho taquicardia, eu tenho falta de ar. Certo.
E quem foi que fez o diagnóstico? Quem é o responsável, o profissional responsável? É o psicólogo, é o psiquiatra? Que profissional faz esse diagnóstico? Para fazer o diagnóstico é só o psiquiatra. O tratamento é a partir do psiquiatra, do terapeuta, do psicólogo, mas quem faz o diagnóstico é só o psiquiatra. Uma crise de pânico, ela é decorrente, muitas vezes, de uma crise de ansiedade, é isso? Não necessariamente de uma crise de ansiedade, de um momento de ansiedade. Certo. Problemas depressivos, isso também faz parte do diagnóstico ou do problema como um todo? Não. Eu tenho síndrome do pânico há 20 anos e eu nunca tive depressão, mas tem gente que adquire síndrome do pânico, com TAG, com mais ansiedade, hipocondria. Geralmente a síndrome do pânico, ela puxa muito a hipocondria. Então estes problemas adjacentes, então, a gente pode colocar como consequências. Sim. Da síndrome do pânico. Sim. E me diz uma coisa, Juliana, a síndrome do pânico, ela tem cura? Olha, conheço várias pessoas que se curaram. Ou se curaram não, fizeram o tratamento correto e diminuiu os sintomas. Mas a síndrome do pânico, acredito que tenha cura. A ansiedade, não. Tá, tu falou em tratamento. Como esse tratamento é realizado? É a base da utilização de medicamentos ou existe um tratamento psicológico junto? Como é que funciona? O antidepressivo, o ansiolítico, o tratamento com psicólogo, com terapeuta também. Eu acredito que o tratamento da síndrome do pânico não é só a base de medicamentos. Vou tomar, vou me curar. Tem que se conscientizar que tu não tem nada, que tu é saudável. Porque às vezes, do nada, às vezes eu tô bem e aí passa uma bobagem na minha cabeça e aí aquilo já transforma em uma crise do pânico. Existem gatilhos. Sim. Pra ativar a síndrome, sim, provocar as crises. E às vezes é um gatilho que não é real. Porque é normal tu subir uma escada correndo e teu coração disparar mais, ficar mais agitado. É extremamente normal pra qualquer um. Mas aí uma pessoa que tem a síndrome do pânico vai subir a escada, o coração vai disparar e ela já vai ficar com medo. Ai meu Deus do céu, disparou demais. Ou vai varrer uma casa rápido, o coração vai acelerar, vai custar acalmar, porque tu fez um exercício. Uma pessoa com portador de síndrome do pânico já vai achar que aquilo é errado. Já vai ficar... Isso aí é bem perigoso, então, para quem foi diagnosticado com a síndrome, porque a pessoa pode ter uma grande dificuldade de separar, de discernir o real do irreal, exatamente. E se tu tá em casa, numa boa, tranquila, deitada, sem problema, vendo televisão, relaxada, ainda assim, nesse momento, nesse layout, nesse perfil, existe a possibilidade de existirem gatilhos ativados na tua mente? Sim, sim, com certeza. Mas assim, ó, é sempre o medo do medo. Porque tu pode estar relaxada, vendo TV e pensando, ai meu Deus do céu, e se essa pandemia chegar na minha família? E se alguém entendesse? A cabeça nunca tá vazia totalmente. A maioria das pessoas, quase todo mundo que tem síndrome do pânico se sente melhor em casa. Porque a maioria das pessoas tem o medo de sair, o medo de andar de ônibus, sempre o medo de fazer alguma coisa. Ah, e se eu for sair e passar mal? Os maiores casos da síndrome do pânico, então, é o medo da morte. Isso. Porque até a maioria das pessoas que tem síndrome do pânico escuta a mesma coisa. Ah, eu passo mal, eu tenho falta de ar, eu tenho taquicardia, eu tenho desrealização, despersonalização. Sintomas horríveis. Mas se eu tivesse certeza que eu não fosse morrer, eu não passaria tão mal, encararia de boa. É como uma pessoa, por exemplo, pode me corrigir se eu estiver errado, né? Eu estou colocando isso, tudo que tu estás me falando. Uma pessoa claustrofóbica, por exemplo, ela acha que vai morrer, ela se sente mal, fica com falta de ar, acha que não está respirando em lugares extremamente fechados, onde ela se sente desconfortável. A sensação de uma crise de pânico é semelhante? Mas só que quando ela está em algum ambiente fechado, ela tem vontade de sair correndo. E quando uma pessoa no momento da crise do pânico, a pessoa tem vontade de sair correndo procurando um médico, um hospital. É um sinal de alerta. Como a síndrome do pânico é um sinal de alerta, como se estivesse em fuga. Como se alguma coisa muito grave estivesse acontecendo e tu tivesse que lutar contra aquilo. Então aí tu vai procurar um posto, vai procurar um médico, vai procurar alguma ajuda. Sim, tá, entendi. E me diz uma coisa, o nosso sistema de saúde atual, o nosso SUS, por exemplo, né? Eu entendo que nesse momento de pandemia tá tudo bagunçado, tá tudo muito diferente, os profissionais estão muito sobrecarregados, mas tirando esse fator que é excepcional da humanidade hoje, como tu classificaria o grau de instrução
destes profissionais para atender casos de síndrome do pânico, pessoas que procuram um posto de saúde, um pronto atendimento, para que elas sejam diagnosticadas ali naquele momento como tendo uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Esses profissionais, eles estão bem qualificados, tu classifica que eles recebem um treinamento exclusivo para isso? Isso faz parte do currículo? Como é que funciona? Então, acho que treinamento não tem, não. Tem conhecimento. Eu sou totalmente a favor do SUS. Eu sou defensora do SUS, mas treinamento não tem. Eu acho que tem bastante médico qualificado para tratar uma pessoa com síndrome do pânico. Hoje em dia tem o médico, tem o psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo, tudo pelo SUS. Coisa que antigamente não tinha. Claro, agora com a pandemia... Claro. Dificultou bem mais. Bagunçou geral. Sim. Né? Mas antigamente era o psiquiatra que dava remédio. Enfim, não tinha um tratamento contínuo. Hoje em dia tem tratamento contínuo para síndrome do pânico. Bom, esse tratamento contínuo aí me faz questionar que uma pessoa que é diagnosticada com síndrome do pânico, ela tem que conviver com isso, né? Até conseguir, de certa forma, superar ou controlar. Como é que a situação do dia a dia com a família, trabalho, amigos, de uma forma geral? Não, é normal, eu vivo normal, eu trabalho, eu saio, eu tenho meus amigos, eu sou uma pessoa totalmente normal. Mas tem as épocas de recaída. Aí quando eu tô de recaída eu fico mais em casa, mais na minha, procuro não ficar muito onde tenha muita gente. Multidões pode desencadear uma crise? Depende da pessoa? Depende da pessoa. Uma pessoa consegue conviver, então, de certa forma, bem em sociedade, com a família. Normal. Mas realizando o tratamento correto, né? Sim, mas assim, ó, tem pessoas que estão há anos sem tratar, só com psicólogo e não tem mais crise. Tem que começar um tratamento correto, fazer a terapia, desmame correto também. No caso, passei vários anos sem ter crise, sem nada. Mas... Tu já teve algum problema pessoal por causa de crises? Pessoas sem paciência? Vários. Quer dizer assim, pra quem não tem é difícil, né? É difícil ter paciência. Porque eu tenho uma crise agora. Aí eu tô mal, tô com falta de ar, meu coração tá disparando, eu vou morrer. Vamos pro médico correndo. Aí lá no final do dia eu tenho outra crise. Tô mal, tô com falta de ar, meu coração tá disparando, vamos pro médico correndo. Não é nada ansiedade pra casa, não é nada... Chega uma hora que a pessoa perde a paciência. Que mensagem tu diria para pessoas que convivem com outras pessoas que são diagnosticadas com a síndrome do pânico? Apoiar. Não precisa sair correndo. Vou te levar no hospital porque tu tá morrendo. Tá morrendo mesmo, vamos ir. Não, mas conversar quando souber. Agora eu tenho certeza que não é nada. Que é uma crise de ansiedade, a síndrome do pânico. Senta a pessoa, conversa, tu não vai morrer, eu tô aqui contigo. Isso é uma crise de ansiedade, que passa. Fala aqui pra nós então, a respeito, se tu tens o conhecimento, porque eu já escutei falar bastante também, eu dei uma lida por cima, sobre problemas que a síndrome do pânico também desencadeia. A desrealização, por exemplo, o que é isso? Desrealização é um sintoma, né? Não só a síndrome do pânico. Tem várias pessoas também que não têm. Ela não é exclusiva da síndrome do pânico. Não é exclusiva. Pode ter ou pode não ter. São dois sintomas que são bem parecidos. É despersonalização e desrealização. Desrealização e... Despersonalização. Despersonalização. Isso. A despersonalização é como se a pessoa estivesse fora de si mesmo. Como se a pessoa não fosse mais ela. É uma sensação horrível. Seria uma crise de identidade, talvez? Não de identidade, porque tu continua sabendo quem tu é. Pelo que tá me dizendo, me parece que é uma sensação que a pessoa saiu do seu corpo. Isso, é uma sensação como se ela não fosse ela, como se ela tivesse saído do corpo dela. A desrealização e a despersonalização, elas caminham junto. A desrealização é como se nada fosse real, como se tu vivesse num mundo paralelo. E a despersonalização é como se tu não fosse tu, como se estivesse saindo do próprio corpo. Uma sensação de falsa morte, talvez? Não digo isso, uma sensação de... como se tu não existisse, como se fosse... de inexistência. Como se a tua vida fosse um filme. Ah. É uma sensação de realidade. Como se a tua vida fosse uma ficção. Isso. Deve ser bem desesperador. Tu já tivesse esses sintomas? Várias vezes, várias.
No começo eu me apavorava. A despersonalização eu acredito que é mais apavorante, que é como se tu estivesse se vendo fora do corpo. É uma sensação muito horrível. E no começo eu ficava apavorada, né? Tô morrendo, tô vendo minha alma. Aí depois, com o tempo, eu pesquisei bastante e conheci várias pessoas com síndrome do pânico também, relatando os mesmos sintomas, com a ajuda do médico, psicólogo. Isso me leva a te fazer uma segunda pergunta, então, né, que parece bem óbvia, na verdade. O tratamento, ele é conjunto, muitas pessoas, na verdade, não somente os profissionais, como o psiquiatra, mas também com a família, com os amigos. Alguém tem que te trazer para a realidade, te mostrar que a vida não é ficção, é uma realidade e tu não precisa te assustar. Colocar os pés no chão, é isso? Isso. E a maioria das vezes, quem nos dá apoio, o portador da síndrome do pânico mesmo. Tem vários grupos no Face, no WhatsApp, de pessoas já com diagnóstico de síndrome do pânico. De qualquer forma, uma pessoa sozinha, dificilmente ela consegue superar de alguma forma, ela tem que procurar ajuda, né? Sim. Comanda esse tratamento de uma forma geral aí é o psiquiatra e o psicólogo. Isso. Um te passa um tratamento químico, seria o psiquiatra, e o psicólogo tenta reorganizar os teus pensamentos, colocar a tua mente em ordem. Tu te considera uma pessoa curada, em fase de superação? Como tu classifica hoje tua síndrome do pânico? Bom, hoje eu tô em fase de recuperação. Eu tive uma recaída o ano passado, mas agora eu faço tudo normal. E eu até brinco assim com meus amigos mais chegados da síndrome do pânico. Eu falo pra eles, olha, eu tô numa fase que com medo ou sem medo eu faço igual. É uma técnica que tu criou pra tentar bater de frente com os teus problemas. Isso. Que eu acredito que só batendo de frente pra superar. Não existe outro modo. Tem que ter coragem. Coragem do portador e a empatia de todas as outras pessoas, certo? Com certeza. Até assim, olha, várias pessoas nos julgam como os loucos, os cheios de mimimi, os problemáticos. Ah, ela é assim, cheia de frescura, falta do que fazer. Ah, ela inventa coisa da cabeça dela. E até assim, a maioria das pessoas que eu converso, eu acho assim, olha, é coisa da minha cabeça? Sim, é coisa da minha cabeça, mas é uma coisa que é real e eu tô sentindo. Eu não sou louca, eu coordeno muito bem meus pensamentos, às vezes eu sei. Claro, embora não seja real, por exemplo, o problema cardíaco ou o problema de falta de ar, embora não seja real, mas tu tá sentindo aquilo. Pra ti, naquele momento é real. Isso. Então as pessoas precisam ter respeito e empatia. E até eu falo pro pessoal da síndrome, tem muito julgamento, né? A minha mãe pega pesado porque acha que é frescura, que é coisa da minha cabeça e que eu tenho que superar. Minha vizinha me trata estranho porque acha que eu fiquei louca. E eu mexo Mexo não, né? Eu falo pro povo. Eu queria que, assim, sabe, essas pessoas que criticam, que julgam, que sentisse um dia o que é a síndrome do pânico. É a empatia, né? Se colocar no lugar do próximo. E sentisse um dia, pra ver se iam encarar que nem nós. Iam ficar até pior. Porque eu sou fraca, que eu tenho síndrome do pânico. Uma pessoa que tem síndrome do pânico, não importa o tempo, há um mês, passou por isso e ainda consegue levantar, tomar banho, colégio, casa, tem filhos. E até aquelas mesmo que ainda estão no começo, ainda não sabem muito bem como lidar com isso. E estão na fase de tô com medo, não sai, tem um mundinho próprio. No tempo que for, eu acho que são corajosos até demais, porque tem muita gente que não ia aguentar nem gritando que a gente aguenta calado. Importante ter essa mentalidade. Um dado que, na verdade, eu vou te perguntar se tu sabe ou não. A síndrome do pânico, ela atinge pessoas de que faixa etária? Uma criança, por exemplo, ela pode desenvolver uma síndrome do pânico ou isso é exclusivo de uma certa faixa etária? Não, pode ser em qualquer idade. Eu comecei na adolescência. Eu conheço várias pessoas que já começaram a síndrome do pânico, idosos, acima de 60 anos ou acima dos 40. Não tem uma faixa etária certa. E a síndrome do pânico é uma luta diária, uma luta que nós com nós mesmos. Daqui um tempo, assim, a gente até esquece e vive uma vida normal, não tem esses pensamentos. Mas na maioria dos casos é uma luta diária. Luta contra os pensamentos, luta contra a ansiedade, luta pra levantar e seguir uma vida totalmente normal, sendo que por dentro tu tá com medo de pegar um ônibus, tu tá com medo de pegar um motoboy, de atravessar a cidade pra trabalhar, de levar teu filho na escola e mesmo assim tu vai e faz. Eu acho que é uma luta constante. É como tu falou, né? Precisa ter coragem. Coragem e motivação.
Alguma coisa tem que... Sim. Como filhos, família... Juliana, alguma mensagem positiva aí, o pessoal que recebeu esse diagnóstico recentemente, ou a galera que já tá passando por isso há algum tempo? Pra quem recebeu o diagnóstico há pouco tempo e tá na fase crítica, passa, tu não vai ficar louco e daqui a pouquinho vai amenizar e tu vai conseguir encarar a vida numa boa e viver uma vida normal. Tudo passa na vida. Às vezes pode estar no momento crítico das crises, fazendo acompanhamento, recém no começo do tratamento, pode ter certeza que passa. Pra quem já tem síndrome do pânico, dizem que é falta de coragem. Não é falta de coragem, não. Eu acho que coragem até é demais. E assim, o povo da síndrome do pânico, ele é bem unido. Eu acho que por a gente passar o que a gente passa, a gente tá sempre tentando ajudar uns aos outros. Existe uma corrente entre vocês? Sim. Existem, então, grupos, correntes de autoajuda, de ajudas mútuas? Várias. E eu acho assim, olha, que, claro, existem exceções, mas a maioria das pessoas com síndrome do pânico que eu conheço são pessoas bem humanas, sabe? Que não se preocupam com si só, se preocupam com o todo. É uma troca. É uma troca. E não só, eu tenho síndrome do pânico, eu vou me preocupar, fulano tá mal, vou me preocupar com ele, eu vou ajudar ele. No geral, eu acho que pelo sofrimento, por tentar se entender o que está acontecendo e muitas vezes a dor do outro nos comover tanto, a gente se torna mais humano. Onde essas pessoas conseguem procurar essas ajudas? Internet, por exemplo. Tem vários grupos no WhatsApp. Muitos grupos no WhatsApp. E também muitos grupos no Facebook. Geralmente, o começo é no Facebook. Tu procura um grupo e lá tem vários links no WhatsApp. Tá certo, Juliana. Muito obrigado pela tua participação. Lembrando a todos que essa foi uma conversa aqui para esclarecimento de muitas pessoas que estão passando por este problema atualmente, esclarecimento de pessoas que desconhecem a síndrome do pânico e erradamente classificam ela como um problema qualquer de loucura. Tá certo, pessoal? Então assim, ó, se tu conhece alguém, convive com alguém, tem um amigo, um parente que esteja passando por esse problema, seja mais empático, tenha paciência, procure entender o que a pessoa tá passando. Não é brincadeira, e essas pessoas com certeza só conseguem superar ou conviver em harmonia com este problema através da ajuda e apoio, não só de profissionais, mas de amigos e da própria família. Muito obrigado, Juliana, por essa participação aqui. Gostou do cafezinho? Gostei. Fica ligado aqui com a gente, os próximos episódios, os próximos capítulos aqui do Podcast Bael, porque a gente fala de tudo um pouco. Hoje o assunto foi Síndrome do Pânico. Obrigado a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Compartilhem este momento com os teus amigos, com todo mundo, para que eles possam conhecer a perspectiva da Síndrome do Pânico por uma portadora da síndrome. Então é isso, boa noite. Tem vários... quem quiser saber mais, tem várias matérias, vários blogs, grupos sobre a Síndrome do Pânico. E uma entrevista só não dá para desvendar todos os mistérios da síndrome. Mas ela já ajuda, né, no esclarecimento de algumas questões que pessoas leigas não entendem absolutamente nada. Com certeza. Então é isso, fique em casa e use máscara. Valeu, pessoal, segue a dica aí. Usem máscara, se protejam, se cuidem. Valeu, pessoal, um forte abraço do Bael.